E olha só, você ou alguém próximo a você está doente, com dor de garganta, com febre, mal-estar, tosse? Pois é, essa virose tem afetado muita gente. E é justamente sobre esse tema a participação do nosso repórter Josias Ricardo hoje aqui no Giro, viu? Vamos tirar muitas dúvidas. Eu já começo com você, Josias, bom dia. Oi, Thalita, bom dia mais uma vez para você, bom dia para toda a nossa audiência. Thalita, vamos falar sobre esse tema, viroses. Olha, do período aí do mês de março, abril até agosto, o que se fala é que as viroses acabam tomando conta aí dos ambientes de trabalho, em casa, as crianças adoecem, os adolescentes nas escolas, né, os jovens, os adultos da mesma forma. E aí tem até aquele fato também dos recém-nascidos, né, com a chamada bronquiolite. Essas viroses ou arboviroses que surgem nesse período do ano acaba fazendo e afetando muitas pessoas, fazendo com que muitas pessoas adoeçam e afetando a rotina, tanto de trabalho como a do dia a dia ali, atividades da própria casa. E a gente vai tentar entender, Thalita, o que acontece para que nesse período essas coisas aconteçam assim de maneira simultânea, porque todo mundo adoece no mesmo período do ano. Para estar explicando para a gente tudo isso, eu vou estar conversando com o cardiologista, o doutor Antônio Stênio, está aqui comigo já. Doutor, primeiro, muito obrigado, como sempre. E eu queria lhe perguntar justamente sobre isso, doutor. Nos últimos dias, a gente tem ouvido relatos de pessoas que estão adoecendo tudo ao mesmo tempo. O que é que contribui nesse período do ano para que as pessoas adoeçam quase que simultaneamente e apresentem os mesmos sintomas? Muito bom dia. Bom dia a todos, um abraço para você, Thalita, também. Veja bem, então existem doenças que são chamadas sazonais e que elas acontecem de acordo com as estações do ano, né? Então, se você está num calor intenso, por exemplo, agora está fazendo muito calor e de repente começa a chover, então isso aí realmente afeta o sistema imunológico. Então você tem as doenças, por exemplo, as viroses, vocês sabem que para tratar vírus não é fácil, porque o vírus ele tem uma mudança muito grande da capa que envolve ele. Então você não tem um remédio específico para os vírus. É diferente de uma bactéria, de um fungos, dos fungos. Então as viroses, você tem que melhorar o seu sistema imunológico. Por isso que você vai recorrer às vacinas. As vacinas elas vão estimular a você produzir anticorpos que quando você tiver o antígeno, ou seja, o elemento surpresa que vai aparecer, que pode ser um vírus, então ele já está atento. Você tem uma imagem imunológica que vai detectar aquele agente que está circulando de uma forma diferente na corrente sanguínea, então ele vai tentar realmente destruir e fazer com que você não tenha os sintomas. Então nessa época, você tem essas mudanças de temperatura, né? A mudança de temperatura, isso provoca o choque térmico. E esse choque térmico, por exemplo, para o seu corpo, ele conseguir manter a temperatura adequada, você tem gasto de energia. Você vai ter que, por exemplo, diminuir e vai atacar o seu sistema imunológico. Então, quando você está, por exemplo, as viroses que podem ser relacionadas ao sistema respiratório também, né? Você tem, por exemplo, viroses que vão atacar o sistema respiratório. O principal nosso aqui, a maior estatística, mais de 30%, que é provocado pelo vírus chamado rinovírus. Aí você vai ter o rinovírus, vai ter o Covid-19, você vai ter, por exemplo, o influenza A e B, H1N1 ou H3N2. Você vai ter, por exemplo, a virose chamada do vírus sincicial, que é esse que é prejudicial para a criancinha menor do que 2 anos, que provoca bronquiolite. Então, por exemplo, você tem essas viroses que atacam o sistema respiratório e viroses que vão atacar o sistema gastrointestinal, o sistema digestivo. Então, você tem um vírus aí importante, que é o rotavírus. Esse rotavírus vai provocar a diarreia, vai provocar dor abdominal, os vômitos, dores no corpo inteiro, dor de cabeça, porque são sintomas, na verdade, inespecíficos. Então, as viroses, você não consegue dizer qual é o órgão que está sofrendo. Por exemplo, quando você tem dor lombar, você pode achar que esteja relacionada aos rins, né? Mas a virose, ela ataca o corpo como um todo, porque inicialmente nós temos, Deus, ele faz com que o nosso sistema de defesa, ele passe por etapas. Quando você tem um vírus ou qualquer agente que seja externo, que provoque doença, você tem um processo inicial inflamatório. Esse processo inflamatório, por exemplo, a temperatura aumentada, a febre, quando você tem mais de 37,8 graus, é uma forma de se defender. Então você tem que, às vezes, esperar um pouquinho, porque esse aumento de temperatura é para combater essas viroses, esses agentes chamados antígenos. Então você vai ter a proteção mecânica, você vai ter a cavidade nasal, você vai ter o muco, você vai ter o ar que deve ser umedecido para poder
não ficar ressecado, para evitar exatamente a proliferação desses vírus. Então, nessa mudança de temperatura, quente ou frio, muda todo esse sistema, essas defesas mecânicas, depois a defesa biológica, que você tem, por exemplo, o estômago, o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é fundamental para destruir alguns alimentos nocivos, né? Pode ter bactéria ou vírus no alimento, e quando passa pelo estômago, o ácido clorídrico está ali, ó, de prontidão, ele vai lá para combater. Então, existem pessoas que usam antiácidos de uma forma indeterminada, e isso está provocando alterações. Aí você vai para o sistema, o aparelho gastrointestinal. Então, o intestino você vai ter a biótica, ou seja, ali bactérias que vão proteger o organismo fazendo essa defesa. Quando nada disso está funcionando, ou seja, esse sistema imunológico não conseguiu combater, destruir o vírus, aí entra aquela defesa que é a elite do nosso corpo, que é exatamente os linfócitos, para depois produzir as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então, nesse período do ano, essa mudança de temperatura facilita, por exemplo, o frio facilita as doenças alérgicas, né? Provoca pessoas que têm uma alergia. Nesse período do frio, os vírus eles se proliferam mais nesse período do frio. Então, a temperatura mais baixa facilita isso. E quando você tem, por exemplo, no período nosso de calor com chuva, essa mudança aí, ela vai fazer com que as pessoas no frio fiquem mais aglomeradas. E essa aglomeração vai facilitar a transmissão. Tá? Então você tem que realmente entender que essas mudanças, essas viroses, né, que acometem o sistema respiratório e viroses que acometem o sistema digestivo, elas têm essa tendência por conta dessa sazonalidade. Doutor, uma outra coisa é que as pessoas geralmente alegam nesse período que sentem febre, garganta inflamada, calafrios e mal-estar. Mas fica aquela pergunta, existe algum sinal mais específico de alerta que pode indicar que não é apenas uma virose comum que se pega nesse período por conta disso que o senhor acabou de relatar, que é essa mudança brusca, muitas vezes, do clima da nossa região? Com certeza. Se o paciente ele tem comorbidades, paciente diabético, paciente idoso, paciente que já tem asma, paciente que é alérgico, então você tem normalmente um período de tempo menor, tá certo? Para aqueles outros pacientes que são rígidos. Então, paciente que não tem nenhum fator de risco, não tem nenhuma comorbidade. Então, quando a virose entra no seu corpo, ele com o sistema imunológico dele funcionando bem, então você vai resolver o problema, tá? Sem mesmo utilizar nenhuma medicação, porque na verdade virose, você não tem tratamento medicamentoso específico, só alguns casos. Então, você vai fazer com que o seu organismo, ele possa se alimentar, possa a sua imunidade melhorar. De que maneira? Alimentação, sono, repouso, hidratação. E isso aí vai fazer com que a resposta a esse vírus possa ser de uma forma mais instantânea. Então, existem pessoas que, com o tempo, 3, 5 dias, não perdem os sintomas da tosse, do calafrio, da febre, do corpo mole, de tremores, da fraqueza muscular. Então, você sabe que esse paciente é diabético, é um paciente que tem uma doença degenerativa, um paciente idoso, que tem uma imunidade baixa. Então, esses pacientes com imunidade baixa, você tem que ter uma preocupação maior com qualquer tipo de viroses, doenças bacterianas, porque como a imunidade dele é baixa, ele pode realmente desenvolver logo um quadro maior. Quando, por exemplo, ele tem uma infecção pela bactéria, ele pode desenvolver uma sepsis, ou seja, uma infecção generalizada. Então, tem pacientes que realmente você tem que ter o cuidado em relação a comorbidades. Paciente diabético, ele tem uma imunidade mais baixa. Paciente que tem doenças neurológicas tem imunidade mais baixa. Paciente idoso tem imunidade mais baixa. Então, tudo isso aí você tem que ter cuidado quando ele é acometido mesmo por uma virose. Duas últimas perguntas, doutor, e eu vou fazê-las de uma única vez, a gente tem um minutinho ainda. É importante, de fato, usar máscaras quando você está nesse período aí, talvez aí com a virose? E, por último, quais são suas orientações para a população de um modo geral nesse período, a fim de que elas se previnam de pegar e também de transmitir? Com certeza, são chamados prevenção. Então, a utilização de máscara é um paciente que você, por exemplo, eu sou médico, então no consultório eu recebo todo tipo de paciente. Então, essa máscara, ela protege. Eu fazendo a higienização das minhas mãos, tá? Você evita tocar em pacientes, por exemplo, pessoas que têm alguma doença na pele, ou seja, alguma úlcera. Então, evitar o aglomerado, procurar um local mais ventilado possível. Então, são fatores que vão diminuir, por exemplo, a transmissão, principalmente das doenças respiratórias. Agora, as doenças gastrointestinais é exatamente você procurar lavar, você ter um ambiente que tenha uma higienização boa, tá certo? Você conseguir ter um alimento que você limpe, lave direitinho, lavar suas mãos, coisas que a gente normalmente não faz isso. Mas a higienização, evitar o contato direto, um ambiente fechado, aglomerações, então isso ajuda muito com a utilização da máscara. Agora, você não pode esquecer de fazer as coisas que o seu organismo ele precisa e não é medicações.
que é uma alimentação rica em frutas, verduras, você evitar a gordura saturada, você procurar ter o que se afastar do álcool, se afastar do cigarro, exercício físico regular, o sol é fundamental, você procurar uma hidratação, locais mais arejados. Então isso aí faz com que o seu sistema imunológico ele possa funcionar melhor. Então a grande questão das viroses é a sua imunidade. A grande dificuldade do combate do novo Covid-19 era exatamente esse, o que a gente sempre falava. Quando nós estávamos ali em março de 2020, logo no início, o que nós dizíamos é o seguinte: você tem que melhorar o seu sistema imunológico. E não é com medicações, é exatamente o tratamento natural, a alimentação, o sono, a hidratação. Então, as células do seu sistema imunológico, elas passarão a funcionar melhor. Então, elas terão condições de combater qualquer antígeno. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo. Então, é fundamental você melhorar o sistema imunológico. Doutor Antônio Stênio, sempre trazendo muita informação de qualidade para a nossa audiência aqui, Thalita. Doutor, é sempre bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez. E é isso, Thalita, é se cuidar, né? É levar a sério o cuidado do próprio corpo, da própria saúde, a fim de que nesse período aí não se tenha nenhum problema grave. E é isso, com certeza, tendo algum problema, procurar um especialista, um médico, fazer os exames e se cuidar. Eu volto aos estudos com você. É isso aí, Josias. Muito obrigada. Obrigada, doutor Stênio. Um abraço para o senhor. É sempre uma alegria lhe receber aqui com informações tão valiosas para a nossa audiência.